chuva, sede vós também pacientes, e fortalecei-vos os vossos corações, porque já a vinda do Senhor está próxima. Irmão, não vos queixeis um contra os outros, para que não sejais condenado. Eis que o juiz está à porta. Neste momento ele está dizendo para não ter briga entre os irmãos, para não ficar queixando. Quantos irmãos que entram aqui começam a falar mal de mim, depois fala mal do outro, depois fala mal do outro, porque a ideia não bateu, porque não é da mesma instituição, porque não é da religião, nós somos a mesma. Eu sou do cristianismo, você é do cristianismo. O seu irmão também é do cristianismo. A religião é a mesma, mas a denominação às vezes é outra. O irmão é da Assembleia de Deus, o outro da Igreja Batista, o outro da Congregação Cristã, o outro da Comunidade Cristã no Brasil. Então muda as denominações, mas estamos ligados em uma árvore genealógica, uma só, que é a árvore do Evangelho nato de Jesus Cristo. Então ele está dizendo aqui, o apóstolo está nos dizendo neste momento aqui, Tiago está nos dizendo aqui, irmãos, não queixeis, não brigueis um com os outros. Tenha paz, tenha paciência, porque senão vocês vão cair na condenação. Então, saiba perdoar mais, saiba amar mais, ter mais paciência, ter mais paciências. Meus irmãos, tomai, por exemplo, da aflição e a paciência dos profetas, qual falaram em nome do Senhor. Vamos falar de alguns profetas. Deus falou para Moisés, Moisés, vai lá buscar o meu povo. Quando ele foi buscar o povo, o mesmo Deus que mandou é o Deus que falou para Faraó, não deixa o povo ir. Neste momento, Moisés poderia falar, não vou mais, acabou aqui, parou, não vou. Oxe, Deus manda eu ir, depois ele mesmo não deixa o povo sair, endurece o coração do rei. Deus falou, Moisés, continua fazendo o que eu te mandei, a água vai virar sangue, vai vir a praga de gafanhoto, a praga de rã, a praga de piolho, e foi praga das moscas, e etc. Foi indo praga de piolho, e vai acontecendo. O povo vai enxergando, mas em todo momento o povo estava reclamando com Moisés. Porque quanto mais acontecia da parte de Deus, mais Faraó, mais o rei Faraó do Egito pressionava o povo. Ah, vocês, os escravos hebreus, vocês estavam aí com tempo de falar com Deus junto de Moisés, então agora vocês vão trabalhar o dobro. Vocês vão lá buscar a palha, vocês vão fazer o tijolo, vai amassar, remassar, trazer aqui, pronto. Então, neste momento, a aflição foi grande. Porque o povo também reclamava para Moisés. Olha a aflição de Jó, sendo justos, temente a Deus, sendo reto, fiel ao Senhor. Deus permitiu aquela enfermidade nele, perdeu tudo, morreu os 10 filhos, 7 homens e 3 mulheres. Perdeu a honra, a moral, perdeu tudo, toda a sua condição. Foi chamado de pecador nas praças públicas. Teve que sair fora do arraial. Então, meus irmãos, o apóstolo Tiago está nos advertindo, olha o que passou os profetas. Aqui não tinha nem acontecido algumas coisas do que eu vou falar aqui, que agora por essa pregação, por esse veículo de comunicação, eu vou dizer, e o que aconteceu com os discípulos, com os apóstolos? Uns foi degolados, outros presos, cerrado pelo meio. A Bíblia não deixa escrito aqui na Ferreira de Almeida exatamente como todos morreram, mas tem comunicações mais fácil para nós também chegar até esse ponto, que são livros apócrifos, canônicos, não canônicos, livros separados de 66 livros que estão aqui na Bíblia, às vezes não dá aquela referência a qual nós precisávamos até chegar no conhecimento total. Aí você pesquisa, trabalha, aprofunda, vai ver. Aí você vê que um dos discípulos foi
crucificado de ponta cabeça, outros foi cerrado pelo meio, outros foi colocado em cruz, como cruz de Santo André. Então você vai vendo que eles passaram tudo isso, mas não deixaram a sua fé. Você, meu irmão, minha irmã, pode passar tudo, mas não abandone a sua fé. Pois a fé em Cristo Jesus é o pivô da tua salvação. Não existe outro artefatos. Não existe água ungida, óleo perfumado, rosa. Não existe banho de sal grosso, sal fino. Não existe nada que pode te chegar próximo de Deus, a não ser o artefato da cruz, a não ser o sacrifício do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Todos os dias nós estamos pregando para as pessoas saírem da religiosidade e entrar no caminho cristocêntrico. Cristo no primeiro lugar, Cristo como pivô, pilastra. E quais são as duas pilastras do cristianismo? Foi que Jesus nos ensinou a amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como Jesus amou o mundo. Jesus amou tanto o mundo que ele deu a própria vida. É fácil dizer amar o próximo como a ti mesmo. Difícil é falar como Jesus falou. Amai uns aos outros como eu vos amei. Isso é difícil. Porque Jesus amou-nos de uma tal forma que nos deu a própria vida. Vida de sacrifício, de labuta, de tristeza, de dor, de sofrimento, escárnio. Ser um homem desprezível, apanhado como um ladrão, colocado na cruz, espancado. Por isso que ele te amou primeiro. Eis que temos por bem-aventurado os que sofrem. Ouviste quais foi a paciência de Jó? Aqui, ó. E viste o fim que o Senhor lhe deu, porque o Senhor é muito misericordioso e piedoso. Olhando para Jó, nós vamos falar, mas Deus não teve muita piedade dele. Olha o que fez com ele, passou aquele, como diz um ditado, o pão que o diabo amassou. Mas aqui o nosso irmão Tiago está dizendo, você viu qual foi a recompensa de Jó? Deus deu 2 vezes mais para Jó. Deus fez Jó prosperar, mostrou que ele realmente servia ao Senhor. Servia o Deus Todo-Poderoso, Deus de Abraão, Isaac, Jacó. E é isso que Deus quer fazer conosco. Ele quer que você tenha fé, acredite nele. Neste ponto agora, mas, sobretudo, meus irmãos, não jureis nem pelo céu e nem pela terra, e nem faças qualquer outro juramento, mas que a vossa palavra seja sim, sim, e não, não, para que não caiais em condenação. Todo momento esse discípulo, apóstolo, escritor, ele está dizendo que está correndo risco, a igreja está correndo risco de condenação. Então ele está dizendo, cuidado. Tem pessoas que têm mania de dizer, eu juro que eu fiz isso, eu juro que eu vou fazer aquilo, eu juro. Você está jurando. E Deus não gosta de juramento. Isso não cai bem ao olhar de Deus para um
um cristão, quando você começa a jurar pelo céu, pela terra, por isso, pelo pai, pela mãe, pelos irmãos. Não jure. Tire o juramento da sua vida. Tire o juramento da sua boca. É duas palavras que nós não devemos falar. Eu juro por isso, ou então eu adoro aquilo. Isso não existe. Jurar não pode. E adorar somente a Deus. Não devemos adorar mais nada a não ser o próprio Deus e o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Adoração e devoção somente a Ele. Está alguém entre vós aflito? Ore. E está alguém contente? Cante louvor. Se você estiver contente, canta. Acorda cantando. Tem um ditado que diz que quem canta os males espanta. Vai cantando. Vença as tuas atribulações cantando. Cante hino. Louve ao Senhor. Mas se você está angustiado, triste, não vai contar a sua vida para ninguém. Dobra o joelho, fala com Deus. Não tem como ajoelhar? Anda, fala com Deus, ore. Converse com Deus. E Ele tem tudo para resolver a sua situação. Você mesmo que está agora aí, está aflito, está triste, Deus tem algo para você. Ele resolve para você. Está alguém entre vós doente? Chame o presbítero da igreja e orem sobre ele, ungindo com um azeite em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o doente, e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, no plural, ser-lhe-ão perdoados, no plural. Ele disse aqui, está alguém entre vós doente? Vai lá na igreja, chama o presbitério, chama os anciões, o pastor, o diácono, o missionário, o cooperador. Chama o ministério, o presbitério da igreja, o apóstolo, o bispo, o padre, não importa. Alguém que está ali liderando o trabalho. Chame ele e traga na tua casa, por favor, vai na minha casa. Lembra do centurião? Que foi até o Senhor e falou, minha filha está moribunda. Minha filha está na beira da morte, por favor, vai em minha casa. Porque eu tenho fé que se o Senhor for, tudo vai acontecer. Então aqui, não que esses homens do ministério são maior do que você, do que a tua fé, não, mas eles já estão ali ligados em espírito direto. Nós estamos trabalhando, nós estamos na rua, nós estamos negociando, nós estamos desligados ali daquela parte espiritual. Muitos, trabalham e ficam desligados, estão correndo atrás dos seus objetivos do ganha-pão de cada dia. Como diz em Provérbio, vai ter com a formiga ou preguiçoso, como o Senhor Jesus também falou. O homem que não trabalha é bom que não coma, que melhor que trabalhasse dia e noite para não ser pesado o teu irmão. Glória a Deus por isso. Então esses homens que já estão ali preparados para isso, eles estão mexendo somente com a palavra, somente em oração. Eles estão ali já naquele nível de consagração um pouco mais além. Porque eles já estão ali exercitando o trabalho espiritual. Então chama ele à tua casa. E a oração da fé, ele vai fazer a oração e vai ungir com azeite. Ungindo. É uma oração da fé, ele vai fazer a oração e a pessoa tem que ter fé. Quem está recebendo a oração tem que ter fé. Vou até contar para vocês aqui, meu irmão teve o primeiro infarto, depois o segundo infarto, depois de alguns anos, terceiro infarto. No terceiro infarto ele falou, eu vou morrer. O médico olhou para ele e falou, olha, você já teve 3 infartos, não tem como, daqui não sei se você escapa. Aí ele pediu que me chamasse, eu fui até o hospital. Quando eu cheguei até o hospital,
Eu perguntei para ele, no leito de dor dele. Ele estava preparado já para ser, esperando já para ser operado. E mexendo no coração. E eu perguntei para ele, eu falei, meu irmão, você conhece a palavra? Você quer que eu faça uma oração só? Se for uma oração, eu faço a oração. Deus pode te libertar, como pode te levar. Meu irmão não está na presença de Deus, ele saiu da presença de Deus. Então, da igreja que eu era, na outra igreja, que muitos irmãos sabem, não pode ungir pessoas que já pararam de congregar, cometeram pecado. Não pode. Não pode ter unção para essas pessoas. Mas a Bíblia está nas minhas mãos. Não é a denominação, não é a igreja, é a Bíblia que está aqui nas minhas mãos. E na Bíblia está dizendo que se houver pecados, no plural, são muitos pecados. Nós não estamos feitos de fraquezas, fragilidades e erros, não. Nós estamos debaixo do pecado. A palavra diz, na Epístola de João, capítulo 1, 2, 3, diz assim, todo homem é pecador. E o homem que disser que não tem pecado é mentiroso, fazendo Deus de mentiroso, e a palavra não está nele. Claro que nós não estamos debaixo da força do pecado, porque aonde o pecado abundou em nós, a graça, que é o favor imerecível de Cristo, que nos favoreceu sem ter nenhum tipo de merecimento. Nós não merecíamos. De pecado em pecado, o pecado consumado gera a morte. Era para nós estar morto espiritual e material, porque o pecado nos condena a alma. O salário do pecado é a morte. Porém, intermédio de Cristo e não das nossas obras, nós não somos salvos por obras, somos salvos por Cristo. Somos salvos pelo amor de Jesus Cristo por nós. E alguém perguntou, mestre, tu és bom? Ele disse, bom é meu Pai que me enviou a vós. Jesus não é um filho de Deus igual a nós. Jesus é unigênito, não é primogênito, ele é unigênito filho, único filho. Tirado da sua entranha e deu a nós o direito de por ele ser salvo. Aquele que confessa que Jesus é o Filho de Deus será salvo. Então naquele momento eu falei para ele assim, se eu só orar, você pode sim viver como pode morrer. E se morrer, você está no pecado, vai para o inferno. Na verdade, inferno não, né? Vai para um lugar aguardar para ir para o inferno no futuro. Porque ninguém foi para o inferno está num lugar reservado, de inauguração. Em Apocalipse está escrito que o inferno será jogado, o diabo, antiga serpente, Satanás, os adébitos, anjos caídos, a besta do mar, a besta da terra, o anticristo, aí será jogado toda aquela multidão junto com ele. Então vai para um lugar onde a parábola do Novo Evangelho, Novo Testamento, fala Nova Aliança, fala o quê? Que o rico morreu e Lázaro morreu. Lázaro é pobre, cheio de chagas, cheio de doença. E o rico morreu e começou a se sentir aflito, em um lugar de tormenta e de calor. E Lázaro estava tranquilo, não o Lázaro da ressurreição, não o Lázaro que Jesus ressuscitou lá na aldeia de Betânia, irmão de Maria e Marta, não. É o Lázaro pobre. E o Lázaro estava no seio de Abraão. Quem era Abraão? Representando o pai da fé. Representando para os judeus o quê? Paz. Amigo de Deus. Glória a Deus. Amizade entre Deus e o homem. Lugar de tranquilidade. E Lázaro estava num lugar de tormenta. Não estava no inferno, estava num lugar de tormenta. E ele vê Abraão e vê também Lázaro. Né? O rico estava no lugar de tormenta. E ele olha para Lázaro e diz, pai Abraão, fala que Lázaro venha molhar pelo menos um pouco de água na minha língua, porque aqui está quente. E ele diz, não tem como, porque entre vocês e eu, entre você e eu e Lázaro, tem um abismo que nos divide.
Abismo é uma profundidade, um buraco muito fundo. Incontável. Inexplicável. Irreparável. Glória ao Senhor. E ele então grita, então deixa que eu conte para os meus irmãos, para minha mãe, meu pai, para todos os da minha família, para que eles não venham para este lugar, que é após a morte. E aí Abraão olhou para ele e diz, se eles não creram nem na Bíblia, nem nos profetas, nem vai crer em você que já morreu? Não tem como. Então, voltando sobre esse assunto, eu falei para o meu irmão, se eu orar, você pode ser liberto, como pode morrer. O nome do meu irmão é Ezequiel. Mas não terá salvação. Porque você sabe, morreu no pecado, o salário do pecado é a morte. Dimas e Gêres morreram, estavam agonizando a morrer no pecado. Até no pecado Gêres fez o quê? Se tu és filho de Deus, salva-te, salva nós também, nós creremos que tu és filho de Deus, duvidando, não cria, ele não cria que Jesus era o filho de Deus. E hoje nós temos uma grande massa de pessoas, meio de comunicação, desvinculando o cristianismo, desvinculando de nós crer no Filho de Deus, que é Jesus Cristo. Mas Dimas, sabendo que nos últimos respiros, confessou todos os pecados, disse, o Senhor tem poder de me condenar. Eu estou pagando porque eu tenho que pagar, mas o Senhor é justo. Lembra-te de mim quando estiver no teu reino, glória ao Senhor. O Senhor olhou para ele e disse, hoje mesmo estará comigo no paraíso. Naquele momento todos os pecados foram perdoados. E aquele homem recebeu de Deus salvação. Quando eu falei para o meu irmão sobre oração, eu disse, oração não perdoa pecados. Oração resolve com orar e ter ação. Mas o que perdoa pecados está aqui em Tiago capítulo 5. Vamos ler juntos? Vamos ler o que perdoa pecados? Olha aqui, Tiago capítulo 5, do versículo... Não vou conseguir enxergar o versículo. E a oração da fé salva o doente, e ele o levantará. E se houver cometido pecados, lhe serão perdoados. Olha com o que aqui, ó. Se alguém entre vós estiver doente, chama os presbíteros da igreja e orem sobre ele, ungindo com azeite, derramando sobre ele o azeite, ungindo ele. Como que é o serviço da unção? Senhor, como que eu fiz a oração com unção no meu irmão? Senhor, está aqui o teu servo que desgarrou do meio das ovelhas, se descuidou e o lobo lhe rodeou, levando para os caminhos de perdição, caminho do mundo. Glória ao Senhor. Encontrou pecado, encontrou carrapicho, encontrou multidões de vício, multidão de transgressões, que te afastou do caminho, não do caminho da igreja, não do caminho da paróquia, não do caminho evangélico, não, do caminho de Jesus Cristo, que é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por Jesus Cristo. Senhor, está aqui ele, doente, passou pelo primeiro infarto, depois de 2 anos outro infarto, e agora o terceiro infarto depois de mais 4 anos, está aqui infartado no terceiro infarto, os médicos já não sabem mais o que fazer, está para sair para a cirurgia, mas ele pediu neste momento a unção, Senhor. Segundo a igreja que nós viemos, não podia ungir pecador,
mas segundo a tua palavra está escrito que a unção perdoa o pecado. Glória ao teu nome. E ele creu, confessou os pecados, e neste momento quer a unção, que está escrito, está enfermo, chama os presbíteros da igreja, e orando sobre o enfermo com azeite, a oração da fé o levantará. E se houver cometido pecados, no plural, lhes serão perdoados. Glória ao Senhor. Fiz o serviço, irmão, em nome de Jesus Cristo, seja ungido para libertação e perdão diante de Deus. Em nome do Senhor Jesus, qual vive para sempre. Eu e o companheiro estavam do lado, amém, e ele também falou amém. Saímos dali, fomos embora, passou 2 ou 3 dias, me ligaram, olha, o seu irmão recebeu alta, não precisou fazer cirurgia, não precisou mexer no coração. Eu nunca vi pessoas que teve 3 infartos, já estava marcado a cirurgia do coração, os médicos não fizeram nada no coração, mandaram embora. Ele trabalha hoje aqui na prefeitura, anda para lá, para cá, trabalha, carrega peso, e nós perguntamos, cadê o infarto? Você não fez cirurgia, não fez cateterismo, não pôs ponte safena, não pôs nada. Ele falou, Deus me libertou, glória ao Senhor. Isso é o poder de Deus, irmão. É o poder da palavra. E se eu ficasse, não, que não pode ungir pecador, não pode, não, irmão, está perdoado diante de Deus. Como disse aquela mulher, vá e não peques mais, glória ao Senhor. Porém, se ele continuar no pecado, aí dali para frente condena a alma. Mas naquele momento estava perdoado. Se Deus o levasse, levava ele para o sono do justo, o descanso. Glória ao Senhor, bendito, porque, irmão, ninguém foi para o céu ainda, a não ser aquele que desceu, que é Jesus Cristo. Então ninguém foi para o céu. Se o Senhor o levasse, ficaria debaixo do altar de Deus, repousando junto aos santos, aguardando a trombeta soar, glória ao Senhor, porém já com a certeza da vida eterna. Nós que somos crentes temos que ser com certeza da vida eterna. Alguns são calvinistas, outros arminianos, mas nós temos que ter certeza. O apóstolo Paulo disse assim, eu não vivo, é Cristo que vive em mim, glória ao Senhor. Então, irmão, eu tenho certeza, se der um infarto agora eu caí aqui no púlpito, eu tenho a certeza da vida eterna, eu sou convicto que eu não vivo, é Cristo que vive em mim. Debaixo de lutas, perseguições, pedradas, tristezas, afrontas, não importa, aleluia, nós não somos salvos por obras, irmão, ainda que fazemos obras boas, tá? Mas não somos salvos por obras, somos salvos pela graça de Deus. Porque que obra que o ladrão teve? Não teve obra nenhuma, só teve obra ruim, mas lá na cruz, aquele dia estava predestinado para a vida eterna. Glória ao Senhor. A predestinação está marcado. O Senhor falou, só vai se perder o filho da perdição. Quem é filho da salvação não peca. Glória ao Senhor. Irmão, irmã, mas todo homem é pecador, e isso, o justo cai 7 vezes, mas 7 vezes Deus levanta, e se é justo não pode cair, mas as mãos de Deus estão estendidas, porque sabe que o justo está diante de Deus, glória ao Senhor, e não vai achando que, vai pecando hoje, peca amanhã, peca depois é salvo. Coisa nenhuma, tá, irmão? Aleluia, tá na sua genética. O diabo vem te apresentar o pecado, você diz, para trás de mim, Satanás. Vem trazer outra, você fala, não dá, Senhor, isso não tem possibilidade. Não porque eu sou forte, não, é porque Cristo que está em mim rejeita o pecado. Glória ao nome do Senhor. Então o pecado, irmão, o pecador que recebe a unção, fica perdoado diante de Deus. Agora vem a parte aqui, confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros, para que sareis. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Irmão, o irmão vai confessando o erro para mim, eu vou confessando o erro para o irmão, né? Como? Irmão, eu errei contra o irmão, me perdoa. Aquele dia eu falei aquela coisa, o irmão ficou triste, me perdoa. Irmão, essas coisas. Porque o único que tem poder de perdoar o pecado é só Jesus Cristo. Só Ele.
Então não adianta o irmão chegar para mim e falar, eu pequei, fiz isso, fiz aquilo, eu não tenho poder nenhum para te absorver. É Cristo que te justifica. Glória ao Senhor. É Cristo que vai te perdoar. Glória a Deus. E assim, irmão, vai confessando os seus erros, os meus erros, mas pecado é só para Cristo, tá? Elias era um homem sujeito às mesmas paixões que nós. E orando pediu que não chovesse por 3 anos e 6 meses, e não choveu sobre a terra. Elias Eremita era um homem igual a nós, sujeito a todas as paixões, sujeito a todos os erros, todas as coisas. Porém, ele olhou para o sol, para a lua, para a terra, para o céu, e disse: nuvens, não forma chuva, não terá chuva na terra. E o poder da palavra que estava em Elias aconteceu. Irmã, irmão, o poder tem que estar nas tuas palavras, a seriedade, o dom de Deus, glória ao Senhor. E você olhar e falar, vai acontecer, e tudo tem que acontecer. O poder está na palavra. Irmão, se alguém entre vós se tem desviado da verdade, e alguém o converter, saiba que aquele que fizer converter do erro, do seu caminho um pecador, salvará da morte uma alma e cobrirá multidão de pecados. Para acabar isso daqui. Há um irmão lá servindo a Deus, daqui a pouco se desviou e foi embora. Não crê mais em Jesus, não crê mais em Deus. Outros creem em Deus, mas decepcionou com a igreja. Outros decepcionou com o irmão, decepcionou com a irmã. Não quer mais servir ao Senhor, já não ora mais, já não canta mais, já não prega mais, já não toca mais. E vai você lá, na casa dele ou na casa dela. Chega e com amor, não é com palavras duras. A palavra dura suscita ira. Mas a palavra branda calma os corações, glória ao Senhor. E com amor você vai e começa a conversar, vai falando. Daqui a pouco você ora, daqui a pouco você canta o hino, faz um almoço junto, vai conversando. Daqui a pouco aquele coração que estava endurecido vai amolecendo e vai falando, poxa, então vamos hoje, vamos congregar, vamos lá, vamos ali, vamos visitar, vamos tocar. Daqui a pouco essa pessoa voltou aos caminhos do Senhor, voltou para congregar, porque não adianta, irmão, não adianta. Eu sei que tem muito movimento dos desigrejados, eu não sou contra ninguém, não sou contra a decisão deles, mas irmão, é tão difícil quando o irmão sai da igreja, depois o movimento que ele precisa, ele vai encontrar na onde? Numa festa, numa balada, reunir com os amigos, né? Nos outros locais onde não é um local de reunião de adoração a Deus. Então não adianta desigrejar. Vá, encontre 10, 20, 50 igrejas, encontre a que você goste e vai congregar. Esteja junto, participe com as pessoas, se sinta útil, feliz, glória ao Senhor. E assim, meus irmãos, você conseguiu trazer essa pessoa, a palavra já diz aqui, ó, multidão de pecados da pessoa é perdoado e livrará a alma da morte. Não está falando voltar somente para a igreja, não. Aqui nós estamos falando de igreja para reunir o povo e adorar a Deus, mas está falando para voltar para Cristo, voltar para o Evangelho, olhar para o artefato maior que é a cruz. Voltou para Jesus, multidão de pecado é perdoado, porque Jesus perdoa, glória ao Senhor. E assim, bendito o Senhor, recebe multidão de pecados perdoado. E esta alma ia morrer, olha lá, livrará esta alma da morte. Aleluia, porque se a carne morre, Cristo tem poder de ressuscitar a carne, como ressuscitou Lázaro, como ressuscitou outras, né, e outros que estavam
mortos, né? O Senhor foi e ressuscitou, mas agora nós estamos falando de alma, aleluia. A alma que o Senhor ressuscita é para ter vida eterna, é para viver eternamente com Deus, viver eternamente com os anjos lá no céu, servindo a Deus como Ele o criou. Deus criou todos para o adorar, um no ser do louvor, outro na adoração de glória, outros para ser mensageiros, outros anjos de batalha, e foi criando, criou os querubins com 4 faces, face da bezerra, face do homem, face da águia, face do leão, né? Construiu os querubins de 4 asas, fez os serafins, serpentes ardentes, com 6 asas, voa diante do trono de Deus, abre e fecha com 2 asas o seu rosto, olha para o trono da glória e diz: digno ao Senhor de toda honra, louvor, glória, santo, santo, santo é o Senhor. Criou seres em hierarquia, seres hierárquicos, glória ao Senhor, criou os arcanjos, bendito, bolas de fogo nos olhos, criou o arcanjo Miguel. Na palavra não fala de mais arcanjos, mas Deus é criador, Ele pode ter criado outros arcanjos, qual não conta a palavra, né? Mas se nós for um pouco para livros apócrifos, não canônicos, vamos então entrar no Metraton, que também foi um outro arcanjo, né, irmão? Glória ao Senhor. Assim criou anjo, mensageiro, anjo Gabriel, anjo que assiste diante do trono de Deus, o anjo do Senhor, e foi criando todo tipo de anjo, né? Angiologia, criou nas nossas histórias, bibliologia, histórico, tanta coisa maravilhosa. O Deus Supremo Criador criou tudo, fez tudo, moveu tudo. Bendito o Senhor. Fez os 24 anciãos na glória, que arrancam a coroa, coloca diante do trono de Deus e diz: santo, digno é o Senhor de toda honra, louvor e glória. Majestade divina fez em forma de um cordeiro. João na ilha perguntou na visão, quando chegou diante de Deus: quem é esse? Ninguém pode desamarrar o selo, 7 selos, quem pode desamarrar? Caiu como morto, levantaram ele de novo, a multidão gritou, o ancião disse para ele, deitado em dias, falou: olha, só quem pode desatar esses selos, bendito o Senhor, é o Cordeiro de Deus. Vem entrando o Cordeiro de Deus, aquele que deu a própria vida, iniciou como Cordeiro lá na história de Abel, né? Abel apresenta diante de Deus com o pecado de Adão e Eva, o homem parou de falar com Deus, Deus também se afastou do homem, aí Abel vem, faz o sacrifício. Ó Deus, está aqui esse Cordeirinho, bendito o Senhor, quero falar contigo, quero te conhecer, o Deus que criou meu pai, a minha mãe, bendito o Senhor. Lá no Novo Testamento, o Cordeiro Imaculado, que também ligou novamente o homem a Deus, glória ao Senhor, porque ninguém vai ao Pai a não ser por Jesus Cristo. Em todo respeito à religião muçulmana, Maomé, bendito, não pode levar ninguém a Deus a não ser Jesus Cristo. Maomé precisa de Jesus Cristo para entrar no céu. Todo respeito à religião judaica ortodoxa que aguarda o Messias vir, para nós ele será o anticristo e não o Messias, porque o Messias já veio. Todo respeito ao hinduísmo, bendito Senhor, mas ele que respeita a natureza, o animal sagrado, a vaca, os utensílios. Nosso utensílio é a cruz e o sacrifício maior é o Cordeiro Imaculado. Glória, com todo respeito aos budistas, né, que representa aí o Buda, né, que veio trazer muita equidade para as pessoas, religião budista, Deus que abençoe eles, né, mas até o Buda precisa de Jesus Cristo para poder entrar nas moradas santas, na morada eterna, glória ao Senhor, porque ninguém vai ao Pai a não ser por Jesus Cristo, o Adão reformado, porque o Adão no paraíso pecou, mas este Adão, novo Adão,
deu a vida e vida com abundância. Creia em Cristo, tu e tua casa será salvo. É a palavra. Deus abençoe. Espero que os irmãos compartilhem esta pregação para que as pessoas cheguem no cristianismo nato e conheçam o evangelho de uma forma simplificada, de uma forma humildificada. Vamos para a manjedoura, onde nasceu o verdadeiro homem e verdadeiro Deus. A palavra pregada, Deus seja louvado. Amém.